E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom pessoal, vamos lá, vamos sem arrodeios aqui, começar um pouquinho aqui falando da minha história profissional. E como eu falei antes, eu espero que sirva de incentivo para vocês, não só para o pessoal que trabalha na área, né? Mas para todas as pessoas que às vezes têm dificuldade em algum momento da vida, em relação a algum ponto da sua vida. E enfim, a mensagem que eu digo é assim: siga em frente, siga o que Deus coloca no seu coração, tá? Seja honesto sempre, batalhe, que no final tudo dá certo, tá? Se não deu certo ainda é porque não chegou o fim daquele propósito. Existem vários propósitos, né? Existem vários momentos, como eu costumo falar aqui nos stories. A vida é feita de fases, né? Então a pessoa deve entender e aproveitar cada fase. Então vamos lá, né? Eu nasci em 1978, tá? Nasci na cidade do Crato, mas só nasci aí rapidamente, poucos meses, vim morar no Juazeiro. Quando eu era criança, era uma época que passavam várias minisséries, né? Várias séries, e dentre elas tinha O Pequeno Mestre e alguns filmes que também eram filmes que até hoje são clássicos, né? Como Karate Kid, como Conan, O Bárbaro, Exterminador 1, Comando para Matar com Schwarzenegger, Rambo com Stallone, enfim. Então esses filmes aí fizeram parte daquela década de 80, 90. Acredito que a maioria dos jovens tinha o mesmo propósito, que era aprender a lutar e ficar forte também, né? E eu não fui diferente dessas pessoas. E era um propósito que eu tinha, aprender a lutar e ficar forte. Então eu falei para o meu pai e para minha mãe me matricularem numa academia de lutas. Eles não encontraram uma academia de lutas aqui no Juazeiro na época, não sei dizer o porquê. Então me matricularam, eu com 9 anos de idade, numa academia de musculação, que na época chamava-se Academia Stallone, né? Stallone, de Sylvester Stallone. E enfim, me apaixonei pela musculação. Na época lá eu era o mascotinho, né, da academia, uma criança com 9 anos de idade. E de lá para cá nunca mais parei, né? Tive alguns momentos que a gente interrompe por algum tempo, mas a gente não consegue realmente parar, que é algo que a gente gosta. E quando comecei a treinar, né, em 89, como eu disse, e comecei a trabalhar em 1997, tá? Na época era assim, quando você sabia treinar, você treinava bem, você era convidado para trabalhar para alguma academia como instrutor de academia, instrutor de musculação. Não precisava ter a formação acadêmica, pelo menos aqui no Ceará e principalmente na região que eu moro. Por quê? A profissão de educação física ela foi regulamentada em 1998, eu comecei a trabalhar em 1997. O Conselho Regional de Educação Física no Ceará, ele abriu em 2004, então, né, de lá para cá, de lá até esse ponto aí, tinha uma distância muito grande. Então, enfim, começamos a trabalhar da forma como era na época, certo? Como instrutor em 1997. E eu já lia muita coisa, já lia muita revista, inclusive tinha revista americana e tudo, que eu tentava traduzir ali com o meu dicionário do lado, que na época era assim, não tinha o Google Translator, e a gente fazia dessa forma. E eu ia aprendendo aquilo que na época a gente podia aprender, da forma como a gente podia aprender, né? Que era desse jeito aí. Desculpa se a câmera tremer um pouquinho, pessoal, porque eu esqueci de trazer o tripé. Mas enfim, aí comecei a trabalhar em 97, ok, o CREF chegou em 2004 e a gente já estava um tempo trabalhando já, só que na época não era como era os dias de hoje, né? Esqueci de falar um ponto, né? Em 2001, em 2000 eu comecei a fazer cursos, né? Comecei a ir para congressos na capital aqui mesmo e fiz um curso de personal training com o personal chamado Tavico Moscatello. Até hoje ele é um dos grandes nomes no Brasil. E então eu vim encantado com aquela possibilidade assim, putz, cara, personal, professor particular, que legal e tal. Então eu cheguei aqui no Juazeiro já com essa ideia.
Hoje eu tenho orgulho de dizer que sou o personal trainer mais antigo em atuação, não o mais velho, tá? O mais antigo em atuação. Muita gente que está aí, que hoje trabalha, foi aluno meu, e eu falo isso com orgulho, não é demérito para ninguém, tá? Eu falo com orgulho. Tenho muitos alunos de pós-graduação também. Enfim, vamos lá. Então comecei a atuar também, concomitantemente, eu atuava como instrutor e acabei atuando como personal trainer também. E eu trabalhei numa academia que era uma das maiores aqui da época, né? Academia Atlética, quem é aqui da região sabe. E eu era o único professor. Eu abria a academia e eu fechava a academia. Chegava às 6 da manhã, fechava às 10 da manhã, retornava às 2, fechava às 9. E era a academia da época que bombava, a galera toda estava lá. Então todo mundo sob minha supervisão. E eu ainda tinha tempo de trabalhar como personal. Tenho orgulho também de dizer que eu nunca sentei, nunca ninguém me viu sentado em um birô ou em uma cadeira na sala de musculação nessa época, tá? Não sei como é que professores hoje em dia de sala ficam sentados, mas enfim, vamos lá. Quando foi ali em 2004, 2005, o Conselho Regional de Educação Física começou a rodar por aqui, só que aqui não tinha ainda faculdade de Educação Física. Tinha uma faculdade chamada Desporto e Lazer, no IFCE, onde eu fiz o vestibular, mas na época eu não consegui passar, mas não era Educação Física também, não era uma coisa assim que me agradava bastante, né? Sendo bem sincero, mas era aquilo que a gente tinha e muitos colegas foram para lá e depois tiveram que fazer o curso de licenciatura em Educação Física e depois tiveram que fazer bacharel. Enfim, é uma luta. Para quem morou aqui, quem são os primeiros, a gente passou por muita coisa, a gente desbravou muita coisa. Hoje em dia está muito bacana, está muito legal, está com bacharel, é AD inclusive, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas seguindo adiante. O Conselho Regional de Educação Física começou a rodar por aqui. A Faculdade de Educação Física chegou realmente em 2006 com a UVA, com a Leão Sampaio, e nessa época realmente eu entrei no curso de Educação Física licenciatura. Muitos colegas já tinham se formado em desporto e lazer, já tinha começado ali algo realmente que é desagradável, que são as denúncias, né? Nós somos formados, fulano não é e tal. Começou, e isso é muito ruim para a classe. E é muito hipócrita, porque é o seguinte, alguns conseguiram se formar, formou mês passado, aí do mês passado para cá ele deixou de ser leigo, né? Porque quem não era formado era tido como leigo, mesmo se tivesse bons resultados e tudo, mesmo que se trabalhasse bem, fosse honesto, era tido como leigo. E a pessoa que não tinha tanto conhecimento assim, porque era um preguiçoso, não gostava de estudar, essa é a realidade, e nem treinava, mas ele se formou, como não sei, se formou antes, né? Mas enfim, e a pessoa denunciava, achando que a gente tinha capacidade de dar aula para a cidade toda. Gente, estou falando da cidade. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui e na minha cidade são 260 mil habitantes. Eu não tenho condições de dar aula para todo mundo, nenhum personal tem. E com certeza não tem personal suficiente para essa população. Óbvio que não é a população toda que treina, entendeu? Mas tem muita coisa para ser feito, tá? Então assim, cada um realmente tem que procurar qual é o nicho que quer atuar, qual é o público que quer atuar e esperar o tempo, as coisas acontecerem. Esse vídeo vai ser feito assim, sem cortes e tal. Então vamos lá, começaram as denúncias e assim, meu nome era o primeiro da lista. Na época, né, eu sempre tive, graças a Deus, muitos alunos. O pessoal sempre gostou do meu trabalho, gostou da minha pessoa. Sempre tive muitos alunos. E as denúncias continuaram e tudo, e aí a gente ali na luta, tentando findar a faculdade, né, terminar a faculdade. E eu vou só expor aqui minha situação, tá? Não é chorando, não é ai, coitadinho de mim. Não, é a forma que aconteceu. Na época eu já era casado, já tinha 2 filhos. E é mais difícil para quem está nessa situação, principalmente não somente pelo estudo, mas para bancar uma faculdade particular. Então eu tranquei a faculdade várias vezes, não por vontade, mas por necessidade, e continuava trabalhando também, não por vontade de trabalhar sem documento. Quem é que não quer estar documentado? Quem é que não quer realmente estar ali, pronto, tô livre, né? Mas enfim, as coisas foram andando, inúmeras denúncias, e até um ponto que chegou num ano que eu estava na metade do curso
E uma dessas denúncias foi muito contundente, foi muito forte. E eu fui de encontro ao pessoal do Conselho Regional de Educação Física que estava aqui no momento. O presidente da época, a gente trocou muita ideia. Eu sei o nome de todo mundo que me denunciou, até hoje eu sei. Pessoas as quais hoje curtem minhas fotos, curtem os meus vídeos, comentam, graças a Deus, né? Pessoas que na época, quando eu me formei, eu sempre acreditei em você e tal. Tá certo, tudo bem. Não sabendo ela que eu vi a lista, eu sei cada um que me denunciou. Dentre essas pessoas tem ex-alunos meus também, pessoas que eram alunos meus de academia, que não sabiam treinar, não sabiam executar, mas no fim, né, quando puxou para o lado profissional, a pessoa quis jogar sujo dessa forma, mas tá de boa. Aí o presidente olhou para mim e disse assim, cara, tu tem que parar, eu sei que você é uma pessoa honesta e tal, enfim, ele conversou comigo, ele disse, tu tem que parar, tem que dar um jeito, tem que vender queijo, ele falou até assim, tem que vender leite, vender queijo, se vira. Cara, aquilo foi um baque para mim, porque é o seguinte, a vida toda fazendo isso, eu sei que eu tenho um dom, não estou falando aqui como, não sei o que, não, cara, cada pessoa nasce realmente nessa vida para um propósito, você tem que encontrar o seu. O meu é esse aqui, o meu é ajudar as pessoas com o dom que Deus me deu, e eu só amplifiquei esse dom estudando, treinando, e coisa que até hoje eu faço, tá? Então, enfim, eu tive que parar realmente na metade do curso, e foi um momento muito difícil para mim, muito difícil para minha família, muito difícil para minha cabeça. Não vou negar que em vários momentos eu pensei em desistir, em dizer assim, a galera tá certa, eu não consigo seguir adiante, eu não aguento mais isso aqui, cara, eu vou parar, eu vou desistir, vou fazer outra coisa da vida. Só que quando eu olhei, eu digo, vou fazer o quê? O que é que eu sei fazer? Deixa eu ver, eu sou filho de carpinteiro, mas eu não sei pregar um prego. O que é que eu tenho aqui? Uma carteira AB. Eu vou dirigir uma van de uma cidade para outra? Não, cara, esse negócio está errado. E insisti. Quem conhece a Leão Sampaio sabe que ali no Campus Saúde tem uma subida. Quantas vezes eu estacionei meu carro ali e subi chorando. Quantas vezes eu não fui de carro porque não tinha dinheiro para gasolina. Fui de bike. Os 2 últimos semestres eu fui de bike todos os dias, né? E encontrei ex-colegas que começaram a graduação comigo, e a pergunta era assim: Luciano, tu não formou ainda, cara? Nossa, como tu é, bicho, tu também é preguiçoso demais, tu também é desleixado demais e tal. Pessoas que papai pagou, né? A mensalidade do início ao fim. E eu digo isso porque algumas vezes eu fui lá, aí o cara depois se tornou coordenador dessa mesma instituição, só que numa outra cidade, né? Mas enfim, não vamos citar nomes aqui. E o meu orientador, pasmem, era um ex-colega meu de sala, né? Então assim, quer não, sua cabeça fica um pouco assim, sabe? Putz, cara, o cara sentou do meu lado, começou a graduação comigo, hoje está sendo meu orientador. É pau, entendeu? O cara tem que realmente assim estar afim da coisa, estar afim de concluir, ser realmente aquilo que você quer. E não abandonar, né? Você vê assim, clientes indo para outro lugar porque as pessoas começam a falar mal, as pessoas começam a falar mentira. Ele parou por causa disso, ele parou porque isso, ele parou e tal. As pessoas não falam a verdade. Juntou uma galera aqui que se formou antes dele, tá? Que também estava nessa mesma pegada que ele tá, mas formou antes e denunciou o cara para poder ferrar o cara, entendeu? Então o esquema é esse aí. Foi esse aí. Então, resumo da obra: consegui me formar em licenciatura em Educação Física. Quando eu me formei, era um sonho meu também me graduar em nutrição. Só que quando eu entrei em nutrição foi na mesma época que eu abri aqui o estúdio, né? Então eu abandonei o curso de nutrição e entrei no curso de graduação em bacharel, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde o Conselho Regional de Educação Física iria cobrar o bacharelado, né? E aí foram mais 2 anos, foram 4 anos na graduação em licenciatura e mais dois anos complementar na graduação de bacharel, que todos os meses, uma vez por mês, eu tinha que ir para outra cidade aqui, vizinho, voltar, a gente tinha aula, tinha prova, tinha tudo direitinho e tal, né? Coisa que
Coisa que hoje esse complemento está de 1 ano apenas, né? A minha turma fizemos em 2 anos, fomos a primeira turma a fazer esse complemento em bacharel. Enfim, graduei bacharel também. Quando eu estava graduando em licenciatura, eu fiz 2 pós-graduações, queria bater com a data um pouco depois da minha graduação, e eu fui convidado para ser professor de pós-graduação em nutrição esportiva e treinamento desportivo, e também no curso de personal trainer. Isso para mim foi uma felicidade muito grande, porque eu não tinha 30 dias de graduado, né? Então é muito bom ver que as pessoas te observam, ver que as pessoas veem o seu trabalho e sabem que você realmente é uma pessoa honesta, né? Isso, um instituto que tem aqui na minha região me convidou, inclusive eu ministrei aulas por esse instituto, ministrei cursos, enfim, isso é uma felicidade muito grande. E não contente somente com isso, fiz uma terceira pós-graduação também, que é em personal trainer. Então hoje eu sou licenciado em educação física, bacharel em educação física, pós-graduado em nutrição esportiva e treinamento desportivo, pós-graduado em fisiologia do exercício, pós-graduado em personal trainer. E não satisfeito, a gente nunca parou de estudar, sempre temos grandes metas, né, para a nossa vida, porque realmente isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é a minha vida. A musculação eu amo, não é coisa que eu estou fazendo por moda, não é coisa porque, ó, dá muito dinheiro, dá muito cliente. Na época que eu comecei como personal trainer, eu tinha 1 cliente, 2 clientes, no máximo, e a galera queria pagar assim, bem pouquinho, chamava nem de personal, chamava de professor particular e tal, até você ensinar a uma região o que é o seu trabalho, o que foi esse o meu trabalho, não somente meu, mas depois quem veio depois de mim também, foi um esforço muito grande também, tá? E enfim, foi bastante complicado, e sempre a gente imagina alçar grandes voos, né, e ir sempre para mais longe. Então eu vi a oportunidade de fazer um curso de personal trainer americano. Em 2019 eu entrei em contato com a Link Education, e o curso era somente presencial. E com essa pandemia, vários cursos começaram a migrar para o EAD. Hoje em dia não é difícil você encontrar pós-graduação EAD, graduação EAD, cursos de fim de semana também e tudo. A diferença é que realmente você tem que procurar algo que seja bom, algo que realmente tenha qualidade, que seja substancial. Vou dar só um exemplo aqui. Meu filho está terminando a graduação em nutrição. Ele já iniciou um curso de nutrição, de pós-graduação em nutrição esportiva com Daniel Coimbra e Paulo Musi, somente. E o curso é EAD. Nem por isso o curso deixa de ter qualidade, entendeu? Então depende de quem é que você está comprando o curso e qual curso é. Então, para minha felicidade, começamos o curso. Começamos sim, eu e Daniele, né? Daniele, minha esposa. Começamos o curso de personal trainer americano, que nos dá o direito de ministrar aula no Japão, em toda a Europa e em todo o território americano. Isso presencial, online em todo o mundo, tá? E semana passada concluímos o curso. Eu tirei nota 10 na prova final. Daniela tirou a nota 9.6, se eu não estou enganado, foi 9.8. E enfim, nos formamos personal trainer americano. Então assim, de leigo, como o povo dizia que eu era leigo porque eu não tinha uma graduação, hoje, volto a dizer, eu sou licenciado em educação física, bacharel em educação física, 3 pós-graduações, professor de pós-graduação, e agora eu não somente posso dar aula na minha região, mas eu posso dar aula em todo o mundo. Eu sou certificado, eu sou licenciado, eu sou autorizado para isso. Eu posso dar aula hoje em todo o Brasil. O meu registro no Conselho Federal de Educação Física é 9713. Você vai ver lá, Luciano Costa Cavalcante, graduado, tá? Eu posso dar aula em todo o Brasil, em todo o território japonês, tá? Em toda a Europa e em todo o território americano. Mas isso é para a honra e glória de Deus, tá? Então, seja qual for a dificuldade, eu resumi aqui a história, tá, pessoal? A gente não vai contar detalhes, pormenores
detalhes pequenos, detalhes como assim, ó, teve um cara que era coordenador de uma academia, que ele me chamou na sala de avaliação, ele já era formado, e ele me chamou e ele disse assim, ó, vou só contar essa história. Ele me segue no Insta, né? Ele até curte minhas fotos, curte meus vídeos, comenta e tal. Não tenho nada contra ele. Na época eu fiquei muito puto da vida, não só com ele, mas com todo mundo, pela sacanagem como foi. Por que sacanagem? Porque, como eu disse, quem se formou antes, mas é antes assim, coisa de meses, estava denunciando os outros, sendo que a pessoa há poucos meses atrás também estava na mesma situação, trabalhando e estudando, então foi onda. Então ele me chamou numa sala de avaliação, desculpa, e disse assim, ó, vou só resumir um pouco a conversa. Ele disse, eu faço de tudo para denegrir sua imagem, eu faço qualquer coisa para derrubar o seu trabalho. Ele disse, sabe aqueles cursos que você promove, aqueles campeonatos? Eu tenho a galera da educação física na minha mão, tá? Então eu falo para todo mundo não ir. Eu disse, mas cara, a troco de que? Ele disse, eu quero lhe derrubar, simplesmente assim. Agora eu falo para você, a vontade que deu não foi dar um murrão lá dentro assim e começar a onda? Foi. Mas cara, eu sempre acreditei em Deus, eu sabia que tinha um Deus que ia me honrar. Sofri, chorei quando cheguei em casa, fiquei muito chateado, perguntando a Deus, por que essas coisas acontecem? Por que esse cara tem raiva de mim? Nunca tomei aluno de ninguém, nunca fui atrás de ninguém, nunca fiz um valor mais barato que ninguém, pelo contrário, tá? Os meus valores sempre foram os mais altos, eu tenho orgulho de falar isso aí, porque eu fico puxando a classe para cima, tá? Não fiquem, pessoal, se baseando por baixo. Não fique querendo o aluno fazendo assim, eu sou o que cobro mais barato, eu sou o que cobro mais em conta. Não, o cliente tem que vir por você pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade do trabalho que você entrega, tá? Então, tenha qualidade, valorize-se, mas também valorize-se de acordo com aquilo que você é. Não fique puxando um valor que você não merece, tá? Mas não fique, cara, cobrando valores como eu vejo assim, ó, eu não sei nem quem é, mas tem, tá? R$200 por mês, putz, cara, não compra nem um tênis, entendeu? Não compra nem um tênis, você vai fazer um curso bom, entendeu? Putz, cara, não dá para você comprar um livro, fazer um curso, se eu estou falando de investimento profissional, e você como pessoa, entendeu? Então, assim, volto a dizer, qual é o incentivo aqui, galera? Não, independente da luta que vocês tenham, não parem, não duvidem, sigam em frente, tenham fé em Deus, que vocês vão vencer, tá? Se eu venci, vocês vão vencer também. Então, assim, Luciano Cavalcante, de possível leigo, que de leigo eu não tinha nada, eu não tinha formação, de leigo a personal trainer em todo o mundo. Eu sou credenciado hoje, personal trainer, posso dar aula no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o território americano, no Japão e na Europa. Tamo junto, um abraço a todos vocês, beijo no coração, um abraço especial para os meus clientes que gostam do meu trabalho, que curtem o meu trabalho, para os meus clientes presenciais, para os meus clientes online também. Tamo junto, brigadão, e ó, é só o começo. Valeu!